Oi, meus amores! Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Se você é novo no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. Hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês me pediram muito, mas muito mesmo. Já até vim aqui pra fora, sabe, no jardim. Tá um frio aqui em São Paulo, mas eu decidi mudar um pouco, porque hoje não vai ter challenge, hoje não vai ter react, hoje não vai ter unboxing. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu novo trabalho, o filme No Es una novela, que estreou dia 9 de julho na plataforma do Pivô Satélite, com a curadoria do Rafael Fonseca, que é maravilhoso. Um beijo, Rafa. Se você ainda não viu, corre lá pra ver e volta aqui depois pra gente fofocar, que eu vou contar tudo sobre o processo, quais são os conceitos, quais são minhas preocupações, minhas referências e dar um pouco de um insight dessa cabecinha aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês mandarem as perguntas que vocês quiserem e eu vou responder tudo sem pudores. Então, bora começar esse vídeo. Primeira pergunta. Por que você sempre aparece nos seus vídeos? Bom, a minha trajetória com vídeo começou quando eu era pequena. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe tinha uma câmera e o YouTube estava meio que começando. Eu escrevi o roteiro de um filme que se chama Inside My Baby e é sobre uma criança que quer descobrir o que tem dentro do bebê de plástico dela. Então, a gente foi no mercado, comprou carne, recheou a boneca de carne de verdade. E o vídeo sou eu tirando essas vísceras de dentro de um bebê de plástico. Esse foi meu primeiro trabalho em vídeo, minha primeira videoarte. Tem outras. Vou deixar o link de Inside My Baby na descrição também para quem quiser ver. Esse vídeo foi premiado e realizei meu grande sonho de ser uma criança prodígio. Desde o começo, eu quis aparecer nos vídeos porque o meu corpo era o instrumento que eu tinha, de certa forma, para querer dizer o que eu queria. E eu sempre fui um pouco amostrada, eu sempre fui exibida, apesar de que às vezes eu sou um pouco tímida. Eu uso o meu corpo no meu trabalho porque eu vivo a vida como se eu estivesse sendo filmada. Eu realmente, desde criança, tenho a fantasia de que tem câmeras me seguindo. E isso até me aterrorizava às vezes. Eu imaginava que estavam me filmando e que minha vida era um reality show e que estava passando na escola, num telão, e estava todo mundo vendo o quanto eu sou ridícula. Então eu sempre tive essa noção de estar sendo observada. Eu ando na rua atuando, sabe? Quando eu saio, quando eu vou pegar um ônibus, eu preciso estar bela, eu preciso estar montada. E eu preciso acessar um certo lugar de uma personagem mesmo. Por isso que eu acabei me aproximando muito na minha pesquisa da vilã de novela. Porque a vilã, ela enfrenta. A vilã, pra mim, é um espírito que eu acesso pra poder enfrentar o mundo. Pra poder ser malvada. Uma coisa que acontece muito no transporte público, ouvindo uma música assim, e eu me pego, de repente eu tô com uma cara, o sol tá batendo no meu rosto, e eu tô tipo... Às vezes eu choro. E aí eu volto pra realidade e eu percebo que eu não tava no meu filme. A minha produção, ela fala muito sobre um registro desse momento. Pra onde que eu vou? Eu tento acessar esse lugar e deixar ele existir. Enfim, próxima pergunta. Eu amo seus lip syncs. Por que você começou a fazer? Porque eu quero cantar, mas eu não tenho coragem. Basicamente, assim, o desejo primordial vem daí. Não me considero uma cantora, canto por prazer, mas eu não tenho as caras. E aí, na pesquisa da falsidade, que envolve a coisa da vilã, que envolve a coisa da mocinha, eu comecei a perceber o lip sync como um artifício para cantar e para performar sem cantar. As músicas me trazem cenas, as músicas me trazem imagens. Eu sinto um desejo muito forte de ter feito aquela música, de ser a cantora, de ter criado aquilo. E eu falei, sabe o quê? Foda-se, vou interpretar. Isso me deu uma liberdade enorme para conseguir ensaiar esse corpo que se bota para cantar, para aparecer. Eu vou mostrar aqui alguns trechos que eu já acho que eu já fiz uns 5 vídeos diferentes em que tem lip sync. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran
y sin embargo no puedo apartarme de quererte yo. Para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todos respetable distancia. Porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento. La perra, la perra que te acompaña por creer que ando dormida. Cuando estén en sus andanzas, no es que se pongan pilas, ya que va a salir barata. Si le rinden las canillas, mi intención es arrancarle las arenas a esa bandida. Nesse trabalho, no Es Una Novela, a última parte, eu tô fazendo um lip sync de mim mesma. Porque eu peguei uma música que existe, que chama No Es Una Novela, que é de Monty e Alexandra. E é uma música super dramática que fala sobre como o amor deles não é uma novela, é uma coisa real. Eu sinto que eu avancei num sentido nessa coisa de ter coragem de cantar, porque eu queria mudar a letra da música, eu não queria cantar como ela é. Então eu mudei, adaptei tudo para horror em vez de amor. Eu vou deixar uma playlist que eu fiz durante o processo, que eu fiquei ouvindo as músicas e tal, e aí tem a música original para vocês ouvirem e verem a diferença. Enfim, próxima pergunta. Da onde surgiu a ideia para a segunda parte? O que foi aquela princesinha? Amei. Eu tive uma visão de que eu queria projetar as imagens da minicâmera espiã num tecido de veludo. Eu amo veludo vermelho, é um elemento que também é presente no meu trabalho. Acabou ficando difícil de ver no começo, parece um filtro, e aí aos poucos vai se revelando uma estrutura. Eu queria muito fazer essa revelação dessa estrutura justamente por essa quebra, de mostrar que as coisas são falsas, que na verdade é um pano. E aí é um plano sequência que começa com essa projeção, aparece a princesinha. E ela corta essa estrutura e a câmera segue ela. E aí o fundo é a floresta, e aí tem a dublagem do Conto da Moura Torta, da coleção Disquinho. Eu dublo só o começo, que é quando a princesinha tá perdida e bem ingênua, e aí ela encontra o príncipe, e o príncipe resgata ela e eles vão se casar. Eu adorava essa história e aí eu recuperei há uns anos atrás e eu amei esse começo. Eu achei super caricato e me lembrou imediatamente o que eu acho que os homens pensam que vai acontecer quando eles me abordam na rua. Tô lá na rua andando e aí vem um cara e fala tipo, e aí, gostoso, não sei o quê. O que você acha que vai acontecer? Eu vou virar e falar, tipo, oi gato, sim, vamos ali no canto. Se eu tô perdida e um homem me ajuda, vou ficar depois, tipo, ai, obrigada, o que eu posso fazer pra te agradar? Aí esse trecho me lembrou bem isso, como os contos de fada constroem e perpetuam estruturas de como a gente se relaciona, dos papéis impostos. Eu percebo como eu sempre quis ser a princesinha, ser a mocinha. Inclusive, quando eu tô na rua, eu me utilizo desse recurso, às vezes se eu preciso de ajuda. Sim, eu vou pedir ajuda para um homem, eu faço uma vozinha. Oi, moça, tudo bem? Você pode me ajudar? E isso faz com que eu consiga as coisas, né? E nem julgando isso, eu tento não moralizar muito pra cima de mim mesma. Eu comecei a localizar e reparar nessas coisas. E também, por outro lado, sinto que, assim como o conto de fada perpetua certas estruturas, o melodrama também. E eu consigo ver, como uma mulher latino-americana, como essa estrutura que o melodrama traz, que ele propõe, que ele impõe, diz muito respeito ao jeito que eu me relaciono com as pessoas, ao meu próprio jeito de amar. Consigo localizar mesmo várias questões em relação a isso. E botar pra fora ali. Próxima pergunta, que também fala um pouco sobre isso. O que você quis dizer com percebi que meu pior pesadelo era também minha maior fantasia? Bom, o que eu quis trazer nesse trabalho foi essa questão dos olhares, de como eu me constituo a partir do olhar de um outro. Conforme eu via essas imagens que esse stalker fez de mim, mais eu ia ficando fascinada com a minha própria imagem. E, de alguma forma, foi satisfatório ter essas imagens. Porque é isso, eu vivo
Como eu já falei, eu vivo na rua imaginando que estão me filmando. Então, isso acontecer é a realização de uma fantasia minha. Só que é muito assustador perceber o tanto que o desejo está misturado com a repulsa. Esses contrastes são muito fortes na minha vida e eu tento trazer eles bastante para minha produção, principalmente minha produção em vídeo. Então, o que eu quis dizer com essa frase foi exatamente o que essa frase quer dizer. Perceber e entrar em choque com o fato de que eu quero ser vista. Agora, de que jeito? Sem consentimento? Óbvio que não, entendeu? E é isso. Próxima pergunta. Quais foram as suas referências para esse trabalho? David Lynch. Eu amo ele. A última parte do vídeo, ela faz referências diretas a elementos lynchianos. Tem a cena em que a princesinha acha a caixinha com a minicâmera espiã, com o dispositivo em si, e aí entra uma fumaça, e quando essa fumaça sai, quem tá segurando esse dispositivo é a vilã, é a bruxona. Essa transição de personagens é uma coisa que aparece no filme Mulholland Drive, que é o meu filme favorito, na hora que elas acham uma caixinha com uma chave, na hora que abre, todo o universo do filme se subverte. Todos os personagens trocam de lugar e a narrativa toma outro rumo. Isso me interessa muito, porque eu queria, de alguma forma, transformar a princesinha na vilã. E é a vilã que chega em cena e que domina a narrativa agora. Por quê? Porque eu quero uma vingança, propor novos jeitos de existir. E eu acho que a vilã, ela faz isso. Ela é de fora. Ela não pertence ao núcleozinho perfeito do mundo. Então ela sabe transitar pelos caminhos do desconhecido como ninguém. Essas foram minhas principais referências, entre muitas outras, mas o que eu posso falar principal é isso mesmo. Qual foi o seu maior desafio nesse processo? Eu escrevi o roteiro, eu dirigi, eu coproduzi, eu fiz a trilha sonora, editei, eu fiz a identidade visual, eu escrevi os textos. Eu fiz muita coisa nesse trabalho. Eu acho que deu uma virada, assim, na minha produção, porque eu quis fazer uma coisa para além do que eu já tinha conseguido realizar. Meu maior desafio, com certeza, foi manejar o tempo e confiar em mim. E acreditar no meu trabalho, acreditar nas coisas que eu tô fazendo. Isso é muito difícil. Então, o meu processo, ele é uma loucura, às vezes. Eu executei as cenas mais difíceis logo nas primeiras 2 semanas. Fui no tranco e fiz. E aí depois eu tive um hiato de 3 semanas que eu não conseguia levantar da cama. Eu deitava, eu ficava chorando e toda hora pensando sobre o filme na minha cabeça. Aí levantava, conseguia fazer uma coisinha ou outra, escrever. Enfim, eu fiz muita coisa. Quais são os próximos trabalhos? Já quero mais. Gente, eu quero focar em vídeo, que foi o que me trouxe até aqui. Aprender mais, quero me desafiar mais, quero talvez não virar a câmera tanto pra mim, mas jogar ela pro outro e ver onde isso vai dar. Outra pergunta. Laura, você odeia os homens? Sim, eu odeio. Próxima. Eu gosto dos homens, eu chego a amar certos homens. Eu consigo, eu tenho essa habilidade. Eu tenho sentimentos ambivalentes. Estou falando da masculinidade tóxica, cis heteronormativa, branca. Não, eu não odeio os homens. Eu sinto muita raiva, eu sinto muita indignação. E às vezes eu tenho vontade de matar eles, sim. Mas eu tenho um sentimento de dó. Às vezes eu olho para eles e eu vejo vermes se contorcendo e agonizando num vácuo. O mundo é feito para os homens poderem ser medíocres e conquistar tudo. Não é para os homens terem excelência. Eles não precisam se esforçar tanto. É uma forma, no jeito de constituir o pensamento e a própria existência que limita certas coisas, que não permite rachaduras, que não permite quebras, que quase não permite o sofrimento, um olhar para si mesmo. Então, nesse sentido, eu sinto que os homens são muito perdidos, muito sozinhos, não sabem se cuidar, não sabem minimamente olhar para o outro. E isso, para mim, é muito agoniante. Então, não, eu não odeio os homens. Eu acho que vocês têm que correr atrás, velho, do prejuízo, tá ligado? Acho que vocês têm que provocar fissuras em vocês. Vocês têm que ir atrás da quebra e não fugir dela. E é isso. É verdade que um homem te seguiu? Não, não é verdade.
Mas eu tive essa fantasia de emular esse stalker de mim mesma. E isso diz muito respeito sobre a minha produção. Toda essa camada da autoficção e do que é verdade e o que é mentira, que eu não consigo discernir comigo mesma. Eu já fui seguida em diversas ocasiões e abordada depois. Outro dia eu briguei com um velho que me seguiu de carro, parou o carro no meio do nada querendo falar comigo. Eu quase não olhei na cara dele, eu saí passando, gritando, falando assim: não faça isso, isso dá medo, é assustador, não siga mulheres na rua. Foi isso, eu falei, ó, ele vazou e tal. Mas enfim, vai saber o que pode acontecer. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu gostei muito de fazer. Um agradecimento especial para os meus amigos que me ajudaram e para todas as pessoas que apoiam o meu trabalho e que acreditam em mim. Nada disso seria possível sem vocês. Um beijo, meu povo!